Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, vamos entrar no mundo da visualização de dados com o Matplotlib. O objetivo é aprender como transformar os nossos dados esportivos em gráficos simples, mas extremamente poderosos para as nossas análises. A capacidade de visualizar dados é uma habilidade crucial na análise dos dados esportivos, especialmente quando estamos avaliando as performances dos times, previsões dos nossos jogos ou buscando padrões nos resultados das apostas. Então, basicamente, a gente utiliza o Matplotlib para dar vida aos nossos dados. O Matplotlib é uma biblioteca de plotagem bidimensional no Python. Ela nos permite criar uma ampla variedade de figuras e gráficos estatísticos, animados e interativos. É uma ferramenta essencial para qualquer cientista de dados ou analista, proporcionando uma forma intuitiva de visualizar complexidades nos nossos dados. Para utilizá-lo, precisamos primeiro garantir que o Matplotlib esteja instalado no nosso computador. Então a gente usa o comando pip install matplotlib para instalar. Normalmente ele já vem instalado no Google Colab ou no Jupyter Notebook. Então basta a gente importar ele para os nossos códigos. Para a gente importar, a gente chama matplotlib.pyplot, import matplotlib.pyplot, e o alias dele, o apelido, vai ser PLT. Então vamos fazer o nosso primeiro gráfico, que vai ser um gráfico de barras, onde a gente vai comparar as performances dos times. O gráfico de barra ele é ótimo para fazer isso, para a gente comparar quantidades. Então vamos comparar o número de gols marcados por diferentes times ao longo de uma temporada. Então eu tenho aqui time A, time B, time C, time D. Criei uma lista com 4 times e criei uma lista de gols, onde eu tenho os números de gols marcados por cada time, respectivamente. Para a gente criar o nosso gráfico, a gente tem que chamar o PLT, e como eu quero um gráfico de barras, eu vou utilizar o comando DAR. Dentro dele, a gente tem que fornecer algumas coisas. Primeiro, a gente fornece a primeira variável, que vai ser os times. Depois, a segunda variável. Uma vai ficar no eixo X, na horizontal, e o outro no eixo Y, na vertical. Aqui eu estou colocando a cor que eu quero as minhas barras, do meu gráfico. É comum também a gente colocar as legendas, as labels do gráfico. A gente chama o Matplotlib, que eu chamei de PLT. X-label, então eu estou colocando a label horizontal. Y-label, eu estou colocando a label vertical. E esse comando aqui, ele permite a gente criar um título para o nosso gráfico. Uma vez que a gente preencheu tudo isso, é só dar um plt.show que o nosso gráfico vai ser apresentado. Então aqui a gente tem o X-label, aqui a gente tem o Y-label, e aqui a gente tem o nosso título, e aqui a gente tem os nossos gráficos, o nosso gráfico de barras em azul. A gente também pode fazer gráficos de linhas, que são ideais para visualizar tendências ao longo do tempo. Então vamos criar aqui um gráfico para analisar como as odds da vitória de um time variaram ao longo da temporada. Então eu criei uma variável chamada jornadas, pode ser rodadas, e estou fazendo um range de 1 até 11, que ele vai da jornada 1, da rodada 1, até a rodada 10. Então, criei aqui uma lista com as odds do time A. Então, 2, 1.8, 2.2, 1.9, 2.1, 2, 1.7, 1.9, 2.2 e 2.4. E agora, eu não vou mais utilizar o plt.bar. Eu vou utilizar o plt.plot. E aí eu vou ter um gráfico de linhas. Vou fornecer quais são as variáveis que eu quero plotar. Então, mais uma vez, essa aqui vai ficar no eixo X, essa aqui vai ficar no eixo Y, horizontal e vertical. Aqui eu estou colocando o marcador que eu quero para cada ponto no gráfico. Aqui eu estou colocando o estilo da linha que ele vai traçar e aqui a cor da linha.
Vou colocar o X-Label e o Y-Label. Né? X-Label vai ser a rodada e o Y-Label vai ser as odds da vitória do time A. Como título, coloquei variação das odds do time A ao longo da temporada e dei um pnt.show para ele mostrar o nosso gráfico de links. Então, ó, a gente tem aqui os pontos, né? Coloquei aqui um marcador e a linha que segue cada um desses pontos. Então, a gente tem a variação das odds ao longo da temporada. No caso aqui, 10 rodadas de um time. A gente também pode fazer um gráfico de dispersão. Um gráfico de dispersão ele é útil para visualizar a relação entre duas variáveis. Por exemplo, a gente pode utilizar para investigar se existe alguma correlação entre a odd do mandante e a odd do empate. Então, eu criei aqui duas listas, cada uma com 10 odds. Claro que a correlação a gente não consegue ver com poucas variáveis, né? Então, se a gente tivesse uma lista com, sei lá, 1.000, 2.000 odds, a gente teria um gráfico muito mais elaborado. E o gráfico de dispersão, para a gente chamar ele, a gente chama o matplotlib, plt.scatter. E aqui a gente coloca as duas odds que a gente quer analisar, né? As duas variáveis que a gente quer analisar. Então, eu estou chamando aqui a odd do mandante, que é essa lista, e a odd do empate, que é essa lista. Estou colocando o X-Label e o Y-Label, né? As legendas na horizontal e vertical. E aqui eu estou colocando o título e pedindo para ele apresentar o nosso gráfico. Então, está aqui a nossa correlação. Quanto menor a odd do mandante, maior a odd do empate. E vice-versa. Então, pessoal, esses são os tipos de gráficos mais utilizados na análise de dados. A gente tem uma outra biblioteca também, que é o Seaborn, que a gente vai ver ela em um outro curso, não um curso de ciência de dados, mais especificamente, e lá a gente consegue fazer gráficos mais elaborados. Mas para quem está iniciando, o Matplotlib é uma excelente biblioteca para plotagem de gráficos. Se gostou dessa aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula, né, no nosso próximo módulo.